Bom dia para você em Sinop, 11 horas 3 minutos, 11:03. Estamos chegando com o nosso 93 Entrevista. Hoje, sábado, dia 15 de julho de 2017. Você que estava acompanhando o Micael Diesel até agora, espero que você me faça companhia, porque hoje o assunto é de suma importância e de interesse de todo o trabalhador. Nós vamos conversar hoje aqui no nosso 93 Entrevista com o Dr. Diego Luiz da Silva, da Comissão do Direito do Trabalho da OAB, subseção de Sinop. Nós vamos falar algumas mudanças que aconteceram nesse novo projeto que foi aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado e encaminhado para a sanção presidencial. E, posteriormente, vai ser sancionado porque foi um projeto encaminhado pela Presidência da República ao Senado. Primeiramente, deixa eu pegar o bom dia do Dr. Diego Luiz da Silva. Dr. Diego, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, é sempre um prazer estar podendo falar de assuntos tão relevantes, né? Eu agradeço aqui o convite da 93, Kiko, e um abraço todo especial aqui para o meu amigo de longa data aqui, o Edinaldo Lobo. Eu deixa eu mandar um abraço especial para minha querida amiga Fernanda Herman, que fez toda essa ponte de assessoria para a gente aqui. Fernandinha, muito obrigado, tá? Em nome da 93 FM, nesse seu trabalho aí, tamo junto. Doutor, muitas coisas. Pra gente começar, vamos começar do começo. Certo. Teve muito protesto. Bastante. Teve muito bate-boca, muita discussão. Não foi um projeto unânime, vamos colocar assim. Por quê? Porque se mexe em muitas coisas da CLT, que foi lá de Getúlio Vargas. Exatamente, 1940. Lá atrás a CLT mais exato. Foi sancionada. Exatamente. Antes da gente começar, deixa eu pedir uma opinião particular. O senhor acredita que foi alterações cabíveis para esse momento? Olha, Kiko, a lei 13.467, eu posso dizer assim que, como opinião de um advogado trabalhista que milita diariamente nessa área, era necessário uma mudança. Tá? A mudança, eu acredito assim, necessária, mas da forma como foi feita, ela não foi totalmente democrática, né? Com a participação, principalmente, da opinião do povo. Então, assim, foi uma mudança em diversos artigos e que foi feito muito a toque de caixa. Muito rápido. Muito rápido. Sem né? muita discussão. Então, assim, hoje, né? Hoje a gente pode... hoje quem opera o direito do trabalho pode dizer que com essas mudanças nós temos um outro direito, né? E esse direito ele vai se desenhar, né? Nós vamos saber como nós vamos operá-lo na prática, mas ele vai ter um desenho definido daqui uns 10 anos. Né? Porque foi muita coisa que mudou e de maneira significativa. Né? Então, assim, eu acho que houve uma certa pressa, eu acho que deveria haver essas mudanças, mas eu acho que o legislador pesou um pouquinho a mão. Né? Então, até se fala aí que depois dessa sanção, né, que foi dia 13 agora, o presidente vai editar uma medida provisória para parar algumas arestas, alguns excessos. Então, nessa aprovação no Senado, inclusive, que foi a última etapa, se colocou esse adendo no projeto que algumas coisas que foram aprovadas, ela pode ser alterada por MP, por medida provisória. Exatamente. Mas isso foi um acordo para que essa aprovação fosse mais célere. Né? Porque senão demandaria mais tempo e o governo, até por essas questões políticas, até por esse contexto, ele não queria perder tempo. Né? Então, assim, eu acho que as medidas elas são necessárias, mas da forma como elas foram feitas, eu acho que o legislador torna a dizer, eu acho que ele pesou um pouquinho a mão, ficou muito salgada a conta. A gente já vai falar sobre vários tópicos dessa mudança da lei, mas antes disso, deixa eu ver com o doutor, já que ele milita nessa área de trabalho, como em alguns casos não há jurisprudência, para poucas pessoas que não sabem o que é jurisprudência no meio da advocacia, do jurídico, é uma causa que já foi julgada, já foi dado Exatamente. O seu parecer e outros juízes se baseiam naquele parecer que foi dado
já há uma jurisprudência em cima, quer dizer, já foi julgado, já foi dada a sentença e aí você se baseia em cima daquela sentença. Como em vários casos ainda não há jurisprudência, você acredita que isso vai dar uma demanda maior de trabalho judicial em não havendo acordo entre as partes ou essa lei, ela, de certa forma, ela limita um pouco essa situação, doutor? Olha, até adentrando um pouquinho no mérito, né, até na questão das próprias demandas, né, uma das justificativas dessa reforma era meio que enxugar essas demandas. Essas demandas. Só que eu acredito que no Brasil o que falta não são as leis. O que falta mesmo é uma questão de fiscalização. Se houvesse uma fiscalização maior do governo perante as empresas e esses acordos, eu acho que você conseguiria reduzir bastante as demandas. E nessa nova reforma também, né, você claramente vê aqui o legislador tentando reduzir as demandas, tirando alguns dos requisitos que antes eram um pouco mais fáceis para o trabalhador. Exemplo, se você me permite, eu já falo aqui, a justiça gratuita, né, que é assim... Hoje é assim. Hoje é uma presunção. Hoje eu declaro que eu não tenho condições, o juiz acata e ele não contesta, né? Com a nova reforma, existe já um teto aí, de R$ 1.659,30, né? Quem ganha mais do que isso vai ter que comprovar que realmente não tem condições de estar pagando as custas do processo. E segundo o que eu vi aqui, doutor, quem perder a ação vai pagar o honorário de 5% a 15% do valor do processo. Exatamente. É o que existe hoje já no processo civil, né? Então eles estão querendo trazer isso para a justiça do trabalho, né? E como você disse, não existe hoje uma jurisprudência ainda sobre esses novos textos. Então por isso que eu disse, esse novo direito do trabalho ele vai ser desenhado daqui mais ou menos uns 10 anos, porque daí vão ter as demandas e, consequentemente, decisões, ações de inconstitucionalidade, enfim. Vai ter bastante trabalho aí para todo mundo. Uma das coisas que mais... Agora a gente vai começar a entrar diretamente no projeto que foi alterado. Uma das coisas que mais foi discutida, o doutor, nesse tempo todo entre... quem é a favor, quem é contra, foi justamente a situação da perca de poder do sindicato. Para se ter uma ideia, a dispensa coletiva, antigamente que era feita, aquela dispensa onde a empresa falava, olha, nós estamos com problema, a gente vai ter que fazer uma dispensa coletiva, só poderia acontecer com a anuência do sindicato. Exatamente. Com a aprovação dessa nova lei, já não é mais assim, o sindicato já não tem mais, a empresa pode fazer essa demissão coletiva, claro que desde que pague todos os direitos, aquela situação toda, mas não precisa da anuência do sindicato. Seria basicamente como a emissora me mandar embora, falar aqui que eu não preciso mais dos seus trabalhos, está aqui, você está demitido, acabou. Ela poderia fazer isso comigo, mas automaticamente com todo mundo aqui da rádio e não necessariamente tem que ter a anuência do sindicato. Essa é uma das mudanças que o sindicato muito contestou, né? Exatamente, né? Eu acho que assim, o princípio dessa lei aqui é a intervenção mínima do próprio Estado, né? Então, assim, é que as partes possam fazer acordos e esses acordos passam a valer sem ouvir o sindicato, né? Já que a gente entrou aqui, a questão do sindicato, a regra era o acordo coletivo, né? Fazia lei entre as partes. Mas o acordo ele tinha uma questão, uma particularidade, era para suplementar, quer dizer, eu tenho os direitos e os acordos eram válidos desde que aumentassem ou melhorassem as condições de trabalho. Hoje, não mais, né? Existe a questão do acordo coletivo com a participação dos sindicatos, mas eu posso estar aí flexibilizando e até suprimindo alguns direitos. E eu vou até em outro ponto, que se você me permite. Nós estamos aqui para escarafunchar isso. Da questão aí que até... Porque assim, a classe trabalhadora do Brasil, ela não é uma classe politizada.
Então, às vezes, você compra uma ideia, mas não é bem isso. Exemplo, a contribuição sindical, né, que todo mundo aí, até uma parte aí dos trabalhadores estava achando muito bom. Eu faço uma ressalva, por quê? Né? Existem sindicatos que são sindicatos fantasmas, né? Não funcionam, existem fraudes, mas a maior parte deles são de pessoas sérias que trabalham e que representam uma classe que não é politizada, portanto precisa dessa legítima isso. Exatamente. E a gente sabe que as coisas só funcionam com dinheiro, né? Então, com o fim da contribuição sindical, eu acho que muitos sindicatos vão perder o seu poder e até esse poder de barganha, né? Essa troca, essa negociação. Então, eu acho que o legislador, eu acho que foi até de caso pensado, né? Enfraquece os sindicatos, que daí o acordo coletivo pode ser mais favorável para mim, né? Então, eu peço até assim que os trabalhadores façam até essa reflexão. Ah, mas agora eu não vou precisar ter mais a contribuição sindical, né? Mas reflitam, né? O sindicato fraco, quer dizer, o empregador ele vai ter mais poder de influenciar, né? E o acordo coletivo, hoje, ele pode, como eu disse, suprimir ou até mesmo flexibilizar alguns dos nossos direitos. Nós vamos agora entrar na jornada diária de trabalho, que teve alterações também, algumas bem significativas e outras nem tanto assim. A jornada diária de trabalho poderá ser ajustada da seguinte maneira. Mesmo que não alterou muita coisa do que já estava na CLT. Exatamente. Né? Esse item poderá ser, agora, essa situação que parece que alterou, ela poderá ser negociada comigo e com o meu patrão, né? Entre o funcionário e o patrão. Ela tem essa flexibilidade. É o acordo individual. Desde que ela obedeça um tempo mínimo ali, né? Exatamente. Uma situação. Eu diria assim que a reforma ela passa em diversos pontos que antes eram negociados só de forma coletiva, agora passam a ser de maneira individual. Né? Por isso que eu digo, a classe trabalhadora do Brasil, na sua maior parte, ela não tem uma formação que a gente considera a ideal. Então, esses acordos de maneira individual, no primeiro passo, falam assim, nossa, então as partes podem fazer acordos, mas às vezes o trabalhador vai ser meio que influenciado, né? Mas voltando aqui à questão da jornada, né? Ela continua sendo 220 horas mensais, tá? Só que o mais relevante aqui, que antes poderia ser feito só por acordo coletivo, é o regime de 12 horas... Por 36. Por 36. Agora não mais, né? Então a empresa pode negociar diretamente com o empregado. Então ele pode trabalhar 12 horas e folgar 36, desde que não ultrapasse as 44 horas mensais. Mas deixa... Semanais, desculpa. Mas aí, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou começar a pedir exemplos para você poder entender melhor em casa. Okay. A emissora chega para mim hoje, o Gelson fala assim, Kiko, é o seguinte, olha, deu problema aí com 3 pessoas e eu não tenho como suprir a emissora hoje, eu preciso que você faça a carga horária de 12 horas. E aí você vai folgar as 36 horas, porque amanhã eles já vão poder trabalhar. E eu tô cadastrado aqui na emissora para mim cumprir uma carga horária X determinada. De 8 horas. 8 horas por dia, determinado. Uhum. Eu posso aceitar essa situação e falar, não, beleza, desde que você me dê as 32 horas, as 36 horas de folga. Exatamente. Isso pode acontecer? Não, tá? Ou você define que você vai ser contratado para 12h36? Para 12h36 ou 8 horas. Ok? É uma Nem coisa caso esporádico. Ou outra. Não, no primeiro momento aqui, a lei não diz isso, tá ok? Ou você é contratado para esse tipo de jornada, ou para que a gente tem hoje, que é o padrão aí que seria de 8 horas. A gente pega aí vários, e isso já acontece hoje, a própria polícia trabalha com 12h36. Exatamente, é porque assim, esse 12 por 36 para algumas categorias, de assim, plantão, enfermeiro, para empresas ou grandes grupos que rodam em turno,
né? Então eu tenho lá grupos de empresas que rodam 24 horas. Então é muito comum, por exemplo, na área de saúde, os enfermeiros, enfim. Eu tenho, era meio que, existe a regra e esse tipo de jornada, né, era tipo uma exceção, que só poderia ser feito por acordo coletivo. Hoje não, hoje você pode ter no contrato de trabalho essa modalidade firmada entre o patrão e o empregado. Diretamente entre uma parte Exatamente, tá? Sem interferência do sindicato. Essa situação toda. A gente já tinha várias atividades que sempre exerceram 1236 aí. Polícia, bombeiro, enfermeiro. Exatamente. Né? Exatamente. Entra às 7 da manhã, sai 7 da noite, entra às 7 da noite, sai 7 da manhã. Nesse aspecto, eu acho de uma maneira assim positiva, né? Então assim, porque assim, às vezes a empresa tem algumas particularidades e ela tem que adequar aquilo, né? Então assim, nesse aspecto eu acho uma maneira positiva. Só falando da questão da jornada, Kiko, na questão da insalubridade, né, que é uma questão aí que a gente que milita nessa área sempre tem várias dúvidas do pessoal. O maior perrengue, né? Exatamente, porque o que é, vamos falar aqui de uma maneira bem simples, o que é o insalubre? É aquilo que não é saudável, né? Então, assim, pessoas que trabalham em condições insalubres, né? Aquilo que pode te gerar doença. Posso pegar um exemplo? Pode. O gari. Ele trabalha na condição insalubre incrível. Exatamente. É um exemplo. O próprio enfermeiro tem insalubridade porque ele está manuseando coisa com doença, essa coisa toda. Enfim, então, mas cada coisa tem o seu devido... Mas é só para a gente poder, a pessoa poder entender melhor. Isso, exatamente. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Pessoal que trabalha em frigorífico ou trabalha numa condição de frio. Câmara fria. Câmara fria, né? Exemplo. A jornada, as horas extras para esse tipo de trabalhador que está nessas condições, só poderia haver horas extras, né, se houvesse, se tivesse previsto no acordo coletivo e informando o Ministério do Trabalho. Agora não mais. Agora tá? Retirou-se isso. Então eu posso firmar um acordo diretamente com o próprio trabalhador. Se eu preciso que você trabalhe 8 horas, mas eu preciso que você faça 2 horas extras por dia, se você concordar com essa hora extra, beleza. Isso, Mas tem que ter a anuência do trabalhador. Exatamente, porque nesse ponto eu já acho desfavorável. Só que aí vem a pergunta, vou fazer o papel de advogado aqui do trabalhador. Eu sou o seu patrão, eu vou te propor que eu preciso de 2 horas extras. Se você não aceitar, o cara fala, cara, se eu não aceitar, vai me mandar embora, velho. Exatamente. Não tem como. Assim, a lei diz que você pode. Você tem o poder de negar, né? Só que obedece quem tem juízo, né? E manda quem pode. Quando o sindicato nega, aí que está o grande problema da perca de força do sindicato que o doutor falou no começo. Quando é um acordo que é coletivo, o sindicato fala negativo, não vai trabalhar. Você vai mandar quem embora? O sindicato? Você não pode mandar o sindicato embora. Exatamente. Tá? Né? Então, por isso que assim, eu peço uma sincera reflexão sobre essa questão da contribuição sindical. Tá? Porque a pessoa às vezes fala, mas graças a Deus. Graças a Deus, vírgula, né? Com o sindicato fraco, quer dizer, a parte patronal ela fica ainda mais forte. E essa reforma acabou aquela coisa de que a lei é mais favorável para o trabalhador. Era sim, tá? Porque o espírito da lei é esse, porque nós temos a classe trabalhadora, na sua essência, ela mais fraca. Então, por isso que eu precisava ter a lei amparando o trabalhador para meio que igualar as forças, né? Agora não. Agora eu começo a ver aqui que o jogo, né, deu uma virada, né? Então, assim, eu vejo que o trabalhador está um pouco mais desamparado, né? Então, por isso que os ajustes dessa lei, esse novo direito do trabalho vai ter que ser amplamente ainda debatido. Enfim, eu prevejo aí muitas ações até de inconstitucionalidade. Mas nós vamos continuar escarafunchando ali para você poder entender. Se você tiver alguma pergunta, desde que não seja pergunta de áudio, tem que ser pergunta de texto, tá, gente? Porque áudio não tem como a gente ouvir aqui para colocar no ar para o doutor aqui, a gente vai repassando. Férias. Agora as férias podem ser parceladas.
Como assim parcelado aqui? Que eu posso pegar as minhas férias em até 3 vezes no ano, desde que o período menor não seja menor do que 7 dias, é isso? 14 dias. 14 dias. 14 dias. Né? Eu posso fracionar as minhas férias. Por exemplo, por um lado ficou bom. Eu posso chegar e falar, não, eu preciso tirar 15 dias agora em julho, mas eu preciso também lá em novembro tirar mais 15 dias porque eu vou fazer um exame e tal. E se houver o acordo, você quebra essas férias em 2 partes. Mas também tem o outro lado, tem o lado meio ruim da história, né? Porque é o seguinte, a questão das férias, qual que é a essência das férias? A gente vai entrar até um pouco daqui na parte da saúde do trabalhador, né? Então, essas férias vêm para quê? Para fazer uma compensação sobre 12 meses de trabalho, enfim, desgaste, pressão, enfim, a pessoa precisa desse tempo, né? Então, essa questão do fracionamento aí, existem até alguns estudos que dizem que a pessoa ela desliga totalmente depois de 10 dias, né? Então, quando você fraciona em muitas vezes, aqui nós estamos falando aqui em 3, né? Você não, por exemplo, eu vou ter 5 dias de férias. 5 dias de férias é como se fosse um feriado que você emendou, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão. Hoje, nós temos aí o fracionamento como quase todo mundo conhece, mas o fracionamento em 3 vezes, né, eu acho que afeta um pouco a questão até mesmo da saúde do próprio trabalhador. Por um lado, se a gente for analisar, são 2 aspectos que é interessante analisar essa questão das férias divididas. O primeiro lado é o seguinte, eu posso programar as minhas férias para fazer 2 coisas no ano, desde que eu consiga ter o acordo com o meu patrão, né? Eu posso programar 15 dias agora para julho, nas férias de julho. Eu vou visitar meus parentes, programar 15 dias. Só que no final do ano, por exemplo, eu tenho que fazer um exame, ou, sei lá, um casamento, batizado, o enterro do gato, da sogra, não sei. Né? Aí eu posso programar os outros 15 dias. Bacana. Né? Só que aí também tem aquela situação, que aí entra também no acordo entre patrão e empregado. O patrão pode chegar e falar, não, eu quero dividir suas férias assim. Existe um ponto aqui que é o seguinte, quem determina as férias é o patrão, salvo se o acordo coletivo versar de maneira diferente. Mas quem determina o período de férias é o patrão, é ele que diz, né? Se você está no período concessivo depois de 12 meses de trabalho, né? Ele fala, o Kiko fala assim, olha, eu quero tirar as férias em julho porque os meus filhos estão... Não, se for melhor para o patrão e se ele entender assim, você tira em julho. É uma questão de acordo. Exatamente. Se for acordado. Exatamente. Só que a lei diz que o fracionamento, né, ele tem que ter a concordância do empregado. Mas aí entra naquela questão, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Uma outra coisa, essa aqui eu achei muito interessante, essa lei, gente, eu quero deixar bem claro, na minha visão, e a gente está discutindo essa questão de visão. Ela tem coisas boas, muito boas, que já deveriam ter acontecido há muito tempo. Sim. E tem algumas outras coisas que vai dar muita discussão e isso vai acontecer, como disse o doutor. A gente acredita que isso aqui é igual você pegar uma madeira bruta, você vai começar a lixar ela. Exatamente. Entendeu? Até você deixar a madeira lisinha e ficar bonitinha. A CLT, que foi lá de 1940... 40, né? Exatamente. Que ela foi instituída. Depois de uns 40 anos que ela ficou no nível. É assim, não que não tivesse nenhum tipo de atualização. Teve, né? Tanto que eu acho que o direito do trabalho é o direito que tem mais súmulas e OJs, né? Porque na falta dessa reforma, né? O poder judiciário meio que legislou, né? Então, como ela é de 1940 e o direito do trabalho é muito dinâmico, as relações são muito dinâmicas, vai mudando muita coisa, né? Então, tinha alguma dúvida, eu olhava na lei, a lei não falava nada. Aí, o que a gente fazia? Recorria ao judiciário, que começou a dar algumas soluções, né? Então, assim, não que ela não mudou nada. Ela teve alterações. Teve alguns ajustes aí. Por isso que a gente vem falando
Não tem jurisprudência nenhuma para essa nova lei, então vai ter muita coisa. Se você me permite, algo que eu... Porque assim, tem muitas coisas, né? Essa nova lei, ela veio apenas formalizar. Exemplo, tinha muita gente que chegava, ou que chega ainda, né? Porque a lei, né, de que, vamos deixar claro aqui, que ela entra em vigor daqui 120 dias, tá? Em novembro ainda, tá bom? Então, assim, tem muita gente que chega lá e fala assim, doutor, eu fiz um acordo com o meu patrão, ou eu queria fazer um acordo com o meu patrão. Hoje, como está, não existe essa possibilidade de fazer acordo. O acordo hoje é uma fraude, né? É assim, a pessoa pede para ser mandada embora. Eu ia tocar nesse assunto por último, mas se antecipou. Desculpa, então. Vamos trazer ele para cá. Já vamos trazer ele para cá. A demissão acordada que é possível. Essa lei traz essa modalidade. Exatamente. Agora, que é benéfico para o funcionário. Exatamente, porque hoje, como ela está, era uma fraude, né? Então, assim, o patrão, o empregado queria ser mandado embora, queria sacar o FGTS. Mas não queria perder parte dos seus direitos, né? Então, o que ele fazia? Eu sou o Kiko é o meu patrão. Falou, Kiko, eu preciso ser mandado embora. Eu preciso pegar meu FGTS. Exatamente. Aí o Kiko pega, me manda embora. Aí só que o Kiko fala, ó, Diego, beleza, eu te mando embora. Você tem que pagar a multa. Só que eu pago a multa, você saca a multa e me devolve. Isso é fraude, né? Porque daí a pessoa, mediante isso, ela querendo sair, ela sacava seu FGTS e ainda se habilitava no seguro-desemprego. Exatamente, tá? Hoje, né, hoje nós formalizamos isso, quer dizer, essa lei, né, como uma terceira modalidade de rescisão. Então, hoje, como fica? Né? Então, assim, hoje eu quero ser mandado embora. Kiko, preciso sair, né? Então, eu posso sacar 80% do meu FGTS. O aviso prévio a gente divide. Eu pago 20%, o patrão paga 20%. Exatamente. E a multa também. A multa dos 40% ela é dividida. Porém, não consigo me habilitar para o seguro desemprego. Por quê? Você não pode receber. A lógica é, se eu estou querendo sair, eu não preciso de emprego. Eu já estou em outro. Então, assim, outra situação. Então, é por isso que as pessoas às vezes não entendem. Quem pede para sair, por lógica, não está precisando de outro emprego. Então, não precisa do seguro desemprego. Ou ele já está com outro emprego em vista. Exatamente. Agora, uma pergunta que fica aqui, e eu li essa parte aqui, mas reli, não achei o que eu estou lendo. Eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer um acordo com a 93, eu preciso sacar meu FGTS. Eu estou fazendo, sei lá, um puleiro pro meu papagaio. Exatamente. Aí a mesma empresa aceitou o acordo comigo, eu vou lá, faço acordo com essa empresa, aqui com a 93, vou lá, pago o que eu tenho que pagar, os 20% e tal, vou lá, tenho acesso a 80% do meu FGTS. A 93 pode me recontratar? Eu não achei isso na lei. Não, pode. Pode. Desde que você pediu para sair, sacou, pode. E aí, tipo assim, eu pedi... Na realidade, foi Gente, eu vou jogar aberto. Isso é um acordo de cavalheiros. Eu quero meu FGTS, velho. Eu quero construir uma gaiola pro meu papagaio. E eu não tenho grana. E a minha grana do FGTS está lá retida no banco. É meu, por direito. Exatamente. É meu. Aí eu chego aqui e falo, eu quero fazer um acordo. Eu preciso sacar meu FGTS. Vamos fazer um acordo, eu saio para mim ter acesso ao meu FGTS, mas eu continuo trabalhando. Eu recebi meu FGTS, vocês vêm e me recontratam. Isso pode ser feito. Porque assim, é como você disse. O FGTS é um dinheiro seu, né? O que não pode ser feito é a fraude de você pedir para ser mandado embora ou você tá querendo sair e você se habilitar no seguro-desemprego. Aí sim seria a fraude, né? Agora, o FGTS é um dinheiro seu. Que é o dinheiro que está retido. Tanto que o governo agora, né, liberou o FGTS. Liberou dessas contas inativas. Que foi a maior sacada que ele fez até hoje. Exatamente, né? Então, assim, é um dinheiro que era seu, tava lá parado, você não tinha nem perspectiva de poder fazer o saque. E até tem muita gente que é contra até a questão do FGTS. Dê esse dinheiro na mão do trabalhador e ele faz aquilo que ele achar melhor, mas também não é questão também aqui, não é
não é o que nós estamos discutindo agora. Não, é aqui. só a possibilidade que a lei te permite agora. Exatamente. Se eu não estou enganado, teve um caso, inclusive, que pediram a condenação da pessoa e da empresa à prisão por ter feito esse acordo. Eu vi essa história aí. E agora é legal, você pode chegar, se o seu patrão tal, você chegar e falar, ó, patrão, eu preciso pegar aquele FGTS lá e tal, vamos fazer um acordo. Mas isso não está valendo ainda não, só em novembro. É tá? isso, só vamos deixar claro aqui, Kiko, que hoje nós temos quando o patrão ele não quer mais você, Kiko, eu não quero você mais aqui na 93, que isso nunca vai acontecer. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Vamos bater na madeira. Ele pega e faz o quê? Dispensa você. Sem justa causa. Sem justa causa. Aí você recebe tudo na íntegra. Exatamente. Essa é uma das modalidades. Dispensa. Ok? Aí tem a dispensa por justa. A dispensa por justa causa, né? Mas as modalidades, os exemplos, né, das pessoas que podem ser dispensadas por justa causa tem que ser o que está na lei, exemplo. Mas isso não muda na CLT, por roubo ou por, sei lá, alguma outra coisa. Aquelas três advertências tá valendo ainda? Tá. Vamos pegar essa advertência que é melhor, né? Mas, exemplo, a questão da advertência, ela é mais cultural para dizer assim... Do que jurídico. Isso, para dizer que eu não persegui o Kiko. Exemplo. Uma das questões de justa causa é você estar furtando a empresa. Então, assim, eu não vou... peguei o Kiko furtando aqui, pegando um computador. Aí eu te dou uma advertência. Eu não vou esperar o Kiko me furtar 3 vezes para poder dispensá-lo ele por justa causa. Então, dependendo da situação, eu não preciso ter 3 advertências. Chegar embriagado. Exatamente. São várias situações. Aí nós temos também a questão de quando o o empregado pede demissão. Porque quem se demite é só o empregado. Tá? Então, assim, eu peço demissão. Né? Quando eu peço demissão hoje... Então eu não consigo sacar meu FGTS e não consigo ter acesso ao seguro-desemprego, né? E o patrão ele não tem que me pagar a multa dos 40% do que está depositado no meu FGTS, tá? Então assim, hoje basicamente são essas modalidades, tá? E tem uma outra também que é pouco usual, né? Que seria a rescisão indireta, que é a justa causa que o empregado pode dar no patrão por descumprimento de cláusulas contratuais. Mas esse aí é muito raro. Tipo, acontece, eu sento aqui com o Gelson e fecho um contrato com ele. Bom, Kiko, você vai fazer isso, vai receber isso por isso, aquilo outro. Tá tudo no contrato, tudo bonitinho. Ele vai lá e não cumpre parte desse contrato. Exato. Um exemplo, assim, mais fácil, né, didático pro pessoal de casa estar entendendo, é a questão de jogador de futebol, de clube, às vezes que fica 3 ou 4 meses sem pagar o salário. Né? Aí o jogador entra lá com uma ação de rescisão indireta, né? Eu peço para poder sair, mas a empresa me paga todos os direitos como se ela tivesse me mandando embora. Eu vou tocar uma música aqui e vou rapidinho. Porque só o seguinte, se eu estiver falando alguns termos aqui que o pessoal tem, você me puxa a orelha aí, tá bom? Não, tá tranquilo. A gente vai falar já sobre uma coisa que foi inclusa nesse projeto, que ela já existia, mas também ela estava na informalidade, mas ela já existia, que é a jornada parcial de trabalho. A gente sabe que isso existia há muito no país, né? E ela foi inclusa nessa. Por isso que eu estou falando, tem coisas muito boas nesse projeto e tem coisas não tão boas assim. Por isso que faltou, acho que talvez um pouco mais de discussão entre categorias e classes. Não foi uma coisa muito unilateral, né? Agora, essa questão da jornada parcial de trabalho, e você vai entender o que é isso já, ela já existia, há muito tempo. Há muito tempo no Brasil. Como também esse acordo que o doutor falou agora, da demissão, você me repassa a multa e aí eu te mando embora, você saca o seu FGTS. A fraude que o governo entende é que a pessoa ia se cadastrar no seguro-desemprego. Exatamente. E que já estava virando uma indústria. Uma indústria. E que, diga-se passar, é uma fraude. Exatamente. E se a gente for pensar bem aqui, a regra, né, do próprio acesso do trabalhador ao seguro-desemprego, ela mudou em 2015, através da Lei 13.134. Agora você tem que fazer o curso, né?
Você se cadastra. Exatamente. Mas aí você tem que. É ProErd, né? E o ProErd não. E o período de carência também, viu, Kiko? Porque assim, antes eram apenas 6 meses. Hoje, pro seu primeiro pedido tem que ser 12. Pronatec. Exatamente. Aí o Cine vai. Você trabalha no quê? Eu sou radialista, ou sou panificador, alguma coisa nesse sentido aí. Aí agora você requer o seguro-desemprego, mas você tem que ir lá fazer uma qualificação pelo Pronatec. Bom dia para você em Sinop, 11 horas 3 minutos, 11h03. Estamos chegando com o nosso 93 Entrevista. Hoje, sábado, dia 15 de julho de 2017. Você que estava acompanhando o Micael Diesel até agora, espero que você me faça companhia, porque hoje o assunto é de suma importância e de interesse de todo o trabalhador. Nós vamos conversar hoje aqui no nosso 93 Entrevista com o Dr. Diego Luiz da Silva, da Comissão do Direito do Trabalho da OAB, subseção de Sinop. Nós vamos falar algumas mudanças que aconteceram nesse novo projeto que foi aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado e encaminhado para a sanção presidencial. E, posteriormente, vai ser sancionado porque foi... Bom dia para você em Sinop, 11 horas 3 minutos, 11h03. Estamos chegando com o nosso 93 Entrevista. Hoje, sábado, dia 15 de julho de 2017. Você que estava acompanhando o Micael Diesel até agora, espero que você me faça companhia, porque hoje o assunto é de suma importância e de interesse de todo o trabalhador. Nós vamos conversar hoje aqui no nosso 93 Entrevista com o Dr. Diego Luiz da Silva, da Comissão do Direito do Trabalho da OAB, subseção de Sinop. Nós vamos falar algumas mudanças que aconteceram nesse novo projeto que foi aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado e encaminhado para a sanção presidencial. E, posteriormente, vai ser sancionado porque foi um projeto encaminhado pela Presidência da República ao Senado. Primeiramente, deixa eu pegar o bom dia do Dr. Diego Luiz da Silva. Dr. Diego, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, é sempre um prazer estar podendo falar de assuntos tão relevantes, né? Eu agradeço aqui o convite da 93, Kiko, e um abraço todo especial aqui para o meu amigo de longa data aqui, o Edinaldo Lobo. Eu deixa eu mandar um abraço especial para minha querida amiga Fernanda Herman, que fez toda essa ponte de assessoria para a gente aqui. Fernandinha, muito obrigado, tá? Em nome da 93 FM, nesse seu trabalho aí, tamo junto. Doutor, muitas coisas, pra gente começar, vamos começar do começo. Certo. Teve muito protesto. Bastante. Teve muito bate-boca, muita discussão, não foi um projeto unânime, vamos colocar assim. Por quê? Porque se mexe em muitas coisas da CLT, que foi lá de Getúlio Vargas. Exatamente, 1940. Lá atrás a CLT foi sancionada. Exatamente. Antes da gente começar, deixa eu pedir uma opinião particular. O senhor acredita que foi alterações cabíveis para esse momento? Olha, Kiko, a lei 13.467, eu posso dizer assim que, como opinião de um advogado trabalhista que milita diariamente nessa área, era necessário uma mudança. Tá? A mudança, eu acredito assim, necessária, mas da forma como foi feita, ela não foi totalmente democrática, né? Com a participação, principalmente, da opinião do povo. Então, assim, foi uma mudança em diversos artigos e que foi feito muito a toque de caixa. 93,1 MHz, 50 mil watts de potência. A maior cobertura do Nortão. 93 FM Sinop, Mato Grosso. Com você, onde você for. 93. Se tem uma coisa no mundo que nunca acaba, são as oportunidades. E é por isso que a FACIP se dedica a formar profissionais capazes de enxergar as melhores oportunidades e construir um futuro de sucesso. Faça o processo seletivo 2017 da FACIP e comece a mudar sua história. Não perca tempo. Inscrições abertas. Informações 3517-1320. Você só vê as melhores oportunidades quando tem a melhor formação. FACIP, feita para você. Os assuntos do momento. 93 Entrevista.
Estamos de volta, 11 horas e 42 minutos. A Roseli Isidoro mandou aqui, doutor, não entendi essa história do seguro-desemprego. Quer dizer que acabou o seguro-desemprego? Não acabou o seguro-desemprego. Né? Explica aí, doutor, de novo, essa parte. Não. Roseli. Roseli, obrigado pela pergunta. O seguro-desemprego, ele continua, né? A questão é, nessa terceira modalidade com a reforma, né, as partes podem fazer acordo agora. Né? Então, assim, foi regulamentada essa questão do acordo. Nessa terceira modalidade, Roseli, se você quiser sair do seu emprego, você pode falar para o seu patrão, eu quero sair do meu emprego. Né? Aí, você vai fazer um acordo com ele. Então, você vai poder sacar 80% do seu FGTS. Aviso prévio e a multa, elas vão ser divididas a questão do valor. Só nessa modalidade que você quer sair, o seu patrão concorda, tá? Você não vai ter acesso ao seu seguro-desemprego. Agora, se ele te mandar embora porque ele entende que você não faz mais o perfil que ele não quer você, ok, você vai ter direito ao seu seguro como é hoje. Normal, okay? Muda normal. Nada. Essa questão do seguro-desemprego, Roseli, só entrou nesse acordo entre patrão e funcionário para você ter acesso ao seu FGTS. É 80% do seu FGTS, tá? Então tá bem. Ok, é só para regulamentar algo que era meio que fraudado. Né? É algo que já existia, agora tá na lei, agora pode. Aquilo que você falava lá, o patrão te manda embora, você devolvia os 40% lá, aquela coisa. Exato. Todo mundo sabe como é que funciona. Todo mundo sabe. Todo mundo fazia, mas não tinha validade jurídica. Exato. Hoje tem, mas com algumas regrinhas. Que eu acho justo. Eu acho justo, porque assim, se você tá querendo sair, é porque você tem alguma outra coisa em vista ou você não está precisando daquele emprego. Logo, seguro-desemprego é para quem não tem emprego não tem nenhum outro tipo de renda. Agora, o que poderia ser incluso nessa cláusula aí do acordo trabalhista, não precisava nem nada disso aí, se a gente for analisar, é o governo ter colocado nessa nova reforma a seguinte situação. FGTS. A cada 12 meses, o trabalhador tem o direito de sacar o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Ele permaneceria no banco por 12 meses, como essa poupança... Eu vou até fazer um merchan pro Sicredi. Que o Sicredi tem, que a gente utiliza muito, você vai lá, coloca o dinheiro e fica um ano. Você fala, cara, se eu ficar com ele aberto, eu vou mexer nele, eu não posso mexer nele. Aí você vai no Sicredi, faz aquela poupança e deixa um ano lá. Né? E você não pode mexer nele. Depois de um ano, você pode sacar o seu dinheiro ou pode renovar essa poupança que tem lá. A mesma coisa poderia ser feita com o FGTS. A cada 12 meses trabalhados de recolhimento do FGTS, o funcionário teria direito a sacar o seu FGTS ou reaplicá-lo. Ou tirar ele daquele e aplicar em outra coisa, quer dizer, movimentar o dinheiro conforme ele quisesse. O trabalhador teria direito de fazer aquilo que quisesse com o dinheiro é dele. Com o dinheiro que é seu. Né? Que muitas vezes o governo usa para outros fins. E o FGTS, se eu não me engano, rende menos do que até os juros da poupança. É ridículo o rendimento do FGTS. A pergunta que ficou aqui é do José Aparecido: se um funcionário tem férias vencidas e sofre um acidente, ele perde as férias? Bom, nesse caso aí, depende de quanto tempo você vai ficar afastado, tá? Então é o seguinte, se for um período aí maior do que 30 dias, né, aí você não vai ter mais direito a essas férias, tá? Então, depende do período que você for ficar afastado. Tá, e gente, está chegando algumas perguntas que não tem nada a ver com o nosso tema aqui. Né? Depois eu vou repassar para o doutor manda para vocês as respostas aqui, porque está fora do tema. Aí já está em outra coisa trabalhista que aí sai do propósito dessa conversa com o doutor aqui, que é sobre as mudanças da lei. Doutor Diego, uma coisa que já existia há muito tempo e agora foi regulamentado é a jornada intermitente. O que é a jornada intermitente? O regime parcial, né? O regime parcial. Desculpa, a jornada parcial. Desculpa, sem ser intermitente. A jornada parcial. Isso acontecia muito com garçom, principalmente. Né? Eu tenho uma empresa, a minha empresa ela mexe com um atendimento, mas o meu fluxo maior de gente é quinta, sexta, sábado. Segundo, terça e quarta, eu não preciso, porque eu vou pagar para... E aí eu acertava para o cara fazer, a gente chama de diária. Né? Exatamente. Fazer a diária. Ou vem fazer uma diária para gente. Agora eu posso fazer um contrato
para que essa pessoa preste serviço para mim em determinados dias da semana. Isso foi regulamentado, né? Isso, tá? Aí sim é a questão do intermitente, tá? A parcial, hoje já existe uma modalidade do regime parcial que é de 25 horas semanais, mas não é possível, não é permitido a questão de horas extras. Com a reforma... Ele subiu para 30, né? Isso. Regime parcial vai ser de 30 horas, tá? Não é permitido a questão de horas extras, mas aí você pode fazer um regime um pouquinho menor, né? E colocando as horas extras. Mas se for 30 horas, aí não tem a questão das horas extras. A questão do intermitente... Que é isso, e aí? Aí eu acho que é um ponto positivo, até mesmo para o patrão, né? Porque assim, igual você disse, dos restaurantes, tem dia que eu não preciso de 4 garçons. Dá conta. Segunda-feira, às vezes, eu vou precisar de ou dependendo do perfil do estabelecimento, né? Eu posso precisar de mais gente nos dias X. Isso quem define é o próprio proprietário, tá? Então, assim, eu acho que é uma modalidade que vem atender um anseio da própria sociedade, né? Então, assim, eu preciso de pessoas durante um período, durante um tempo, né? E então, às vezes eu consigo até, aí nesse ponto eu acho até positivo, consigo gerar um pouco mais de empregos, né? Apesar de às vezes não ter aquele rendimento que você espera, mas eu consigo atender de uma melhor possível, consigo atender a demanda de uma melhor maneira possível. Mas a pergunta que fica, esse funcionário contratado para essa jornada intermitente, eu vou contratar o Bigode Grosso para ficar comigo aqui, mas eu preciso dele na quarta e na quinta. Ele tem direito ao FGTS, 13º, essa coisa toda? Ou isso é outra situação em acordo com o funcionário patrão também, doutor? Eu também não entendi muito bem isso lá no que eu li, não. Ele vai ter o direito sim, mas a questão aí é o pagamento proporcional ao tempo que ele trabalhou. E esse pagamento ele vai ser de maneira quase que de imediato. Ok? Então eu faço lá a conta certinho, faço os cálculos, já levando em consideração a questão dessas horas, eu faço aquele cálculo, né, de férias proporcionais, 13º, enfim, né, mas levando em consideração tão somente o tempo que foi efetivamente trabalhado. Eu tô respondendo aqui, que eu vou deixar por último essa pergunta aqui. Uma colocação e uma pergunta aqui. Ele não mandou o nome, eu pedi para ele mandar o nome para mim. Então, beleza. Agora nós vamos partir para uma outra situação. Isso já existia? Tá. No intermitente aqui, só para fazer a questão do recolhimento também proporcional, a questão do FGTS. Do FGTS. Tá bom? É tudo proporcional ao tempo lá. Ao tempo de que ele trabalho. Tá atuando. Que assim, são muitas situações, desculpa, Kiko, que às vezes já existiam e a lei veio regulamentar. Essa existia, só que não era regulamentada. Agora regulamentou. Exatamente. Né? Como essa aqui também já existia. Só que essa parte aqui também causou um buchicho danado, que é a questão da terceirização. A terceirização já existia em vários setores. A Prefeitura de Sinop já terceirizava algumas coisas aqui. Só que a lei permitia a terceirização de alguns pontos. Exatamente. É assim, é que a gente fala assim, no juridiquês é o serviço meio, não o fim. Então, exemplo, a rádio. Então, assim, o locutor. Então ele tem a essência do serviço dele, utilizar a voz e levar a informação. Então na rádio eu não poderia terceirizar o locutor, porque ele é o serviço fim, é aquilo que é o produto final que chega ao ouvinte ou ao consumidor. Mas já era terceirizado em alguns casos. Isso, mas assim, através da pejotização. Você abriu uma empresa e eu não contratava o Kiko, eu contratava a empresa Kiko, mas às vezes era uma fraude, porque assim, o Kiko era a própria empresa. A própria empresa. Tá? Ou, por exemplo, o serviço meio, para que as pessoas entendam que é o mais simples, né? Que é o mais simples, mas não menos importante, que é a questão da limpeza, questão da segurança. Então isso você pode observar
em diversas empresas, né, que eles terceirizam a segurança patrimonial e a questão da limpeza, né, até as empresas públicas, Quer inclusive. ver? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu gosto de trabalhar com exemplo que facilita. Sinop, o Mato Grosso, terceirizou a saúde. Se a gente for analisar, a saúde pública. As OS foi uma terceirização. Foi contratada uma empresa. É uma OCIP, né? Uma OCIP. Foi contratada a OCIP que está prestando serviço. Só que, na realidade, a OCIP recebe o dinheiro da saúde e ela contrata os funcionários, aquela coisa toda. Mas a prefeitura ou o governo do estado tal repassou Exatamente. essa questão da saúde. O que ficou e o que se batia muito era principalmente na área educacional, que agora pode-se terceirizar, inclusive, o professor. Exatamente. Tá? Eu posso contratar uma empresa, por exemplo, e eu não vou falar o nome de empresa, eu contratar uma empresa e falar, a partir de hoje vocês vão gerir a educação do estado do Mato Grosso. E essa empresa vai colocar os professores, colocar o segurança, colocar os diretores, colocar todo mundo lá, só que vai ter que seguir a questão do MEC, é obrigatoriedade do MEC. Mas hoje é possível isso, né? Pela lei da terceirização. Exato. Porque eu acho que vão ter que haver mudanças aí em alguns pontos, porque a Constituição mesmo, ela prevê que você tem acesso a cargos públicos através de concurso, né? Então, vão ter que haver alguns ajustes aí. Quando eu falo que eu posso terceirizar tudo, né, eu tenho que estar justificando porque eu tenho que estar... Porque eu tenho que fazer esse tipo de terceirização. Né? Então, assim, eu não posso terceirizar a torto e a direito sem ter uma justificativa. Né? Então, assim, a questão do mérito de você chegar a um concurso. Né? Então, assim, você vai ter... Não pode, assim, simplesmente abolir a questão dos concursos públicos, porque senão vai virar tudo em terceirização. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão também. Mas, doutora, a lógica do mundo hoje, vocês podem ver que eu estou fazendo advogado literalmente, papel do advogado do diabo. Eu defendo tanto um lado quanto o outro para a gente chegar a um consenso. A lógica do mundo hoje não é, e segundo os grandes especialistas, os grandes países, os grandes economistas, os gênios, não é você pegar o poder público e tentar desonerar o poder público o máximo que você puder, e a terceirização não seria essa saída. Imagine só, eu vou pegar de novo Sinop como exemplo. Imagine só a questão do lixo que a gente está vivendo aqui, né? Imagine só a questão de outras situações. Claro que tem coisa que piora, mas tem coisa que melhora. Sim. Né? Não estou dizendo que tudo que é terceirizado fica bom. Né? Tem coisa que fica horrível. Né? Agora tem coisa que melhora. Não é tirar a responsabilidade do poder público cada vez mais para que ele vire, na realidade, um gestor dessa situação toda? Eu coaduno com essa ideia, até porque eu entendo assim que o Estado, né, eu digo Estado falando da questão de federação, eu acho assim que o Estado tinha que cuidar de coisas essenciais: saúde, segurança, educação. Acho que é muita coisa para o Estado tomar conta. Então eu sou, agora uma opinião particular do Diego, né, eu sou a favor da intervenção mínima do Estado. Para mim, posso estar falando uma bobagem aqui, mas assim, quanto mais se terceirizar alguns setores, melhor, porque o Estado não tem condições de estar gerindo tanta coisa assim. Mas eu acho que algumas coisas fundamentais... que devem ficar. Por exemplo, o judiciário, a questão, como você diz, questão de educação, algumas coisas, né? Eu acho que é a questão da segurança, né? Então, assim, tem coisas que o Estado realmente tem que gerir. Mas aquele Estado mínimo, né? Não aquele Estado que fica interferindo em todas as relações dos particulares. E pesa, né? Então, assim, quando a gente conseguiu fazer algumas concessões, alguns serviços evoluíram bastante, né? Como a gente pode olhar aí a questão das nossas... Não, assim, tanto, mas a questão das estradas, questão da telefonia, como era antes, como é hoje, né? Enfim, às vezes
Estado só gerindo e regulamentando é melhor do que ele interferindo. Interferindo diretamente. Exatamente. Ô, doutor, agora eu vou pegar uma opinião particular do Diego, vou pegar uma opinião particular do doutor também, que mexe com essa área há muito tempo. Muitos falaram que isso foi um regresso que aconteceu dos direitos trabalhistas e outros defendem que não, que foi um grande progresso nos direitos trabalhistas. Qual é a sua análise sobre tudo isso? Olha, eu acredito que essa reforma trabalhista, ela já teria que ser aprovada há algum tempo, porque, como a gente diz, né, o direito, não só no direito do trabalho, ele é muito dinâmico. Então, as relações vão mudando. Eu tinha uma lei, né, que era de 1940, né, então era um outro tipo de trabalho, eram outros tipos de relações. Hoje mudou bastante. Né? Então, tinha que ter, mas eu acho que a discussão, critérios, pontos, eu acho que deveriam ter sido debatidos de uma maneira um pouco mais ampla, até para que a gente não possa criar aí um monte de jurisprudência, um monte de interferência da justiça, em pontos que às vezes ficaram obscuros ou que simplesmente são inconstitucionais, né? A gente começou a discutir essa lei no ano passado e ela foi aprovada assim muito rápido, a toque de caixa, né? Então assim, eu acho que foi muito rápido, eu acho que foi muito precipitado. É como eu te digo. Por exemplo, o Código de Processo Civil mudou. Só que eu estava indo numa direção reta, veio um novo e às vezes ali ele melhorou algumas coisas. O direito do trabalho não. Eu estava vindo e ele deu uns 100, eu não vou falar 360, mas ele deu uns 180 ali. Né? Então, assim, hoje, o que eu sei de direito do trabalho, daqui 4 meses, né, eu não vou saber nada. Mas, doutor, essa abertura que o próprio presidente Michel Temer mandou para o Congresso e para o Senado Federal, para se editar algumas MPs, para se mudar algumas coisas dessa lei que foi aprovada, não foi justamente, talvez, para se aumentar depois uma linha de diálogo, para se alterar essas situações? Não foi bacana essa brecha que foi deixada para que o governo, ou o próximo governo, porque do jeito que ele deixou não é só para ele, é para os próximos governos que assumirem a presidência. Exatamente. De poder alterar essa lei do trabalho com medida provisória e depois essa medida provisória é votada pelo Senado, votado pela Câmara e vem como força de lei para dentro do projeto. Não era justamente para isso, para poder aparar essas arestas que ficaram? Então, na verdade, foi essa negociação, né? Então, assim, por isso que eu digo, foi muito rápido. Então, para não atrasar algo que já estava muito rápido, né? Foi negociado essa possibilidade de uma medida provisória para se aparar algumas arestas, né? Então, é um governo que tem um tempo curto, tá querendo fazer fez, né? E está querendo agora também da questão da Previdência. Não vai conseguir, essa aí vai ficar. Então, assim, ele queria muito isso, né? Então, assim, a questão da MP eu vejo até com algumas ressalvas. Eu acho que o diálogo é que foi curto, né? Então, assim, eu acho que deveria ter sido debatido com mais amplitude alguns pontos para que não houvesse algumas injustiças. Sabe que toda lei que ou todo projeto de lei que tem a previdenciária, que também vai mexer muito com tudo, com uma reforma trabalhista mexeu muito com tudo, você vai ter sempre muitas pessoas a favor e muitas pessoas contra. Exatamente. No caso da terceirização, que começou lá com o governo Fernando Henrique, muitas pessoas foram contra, outras pessoas foram a favor. Tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. A gente considera como uma moeda. Tem dois lados, tem a cara e tem a coroa. Tem seu ônus e seu bônus. Em tudo que se você terceiriza ou você cede. Uma concessão pública, por exemplo. Na área da saúde, em alguns casos melhorou, em outros casos piorou, entre outras situações. Nesse caso da reforma trabalhista não é diferente. Se você pegar a divisão entre os governistas e a oposição, você tem dois ângulos totalmente diferentes. Você tem a oposição dizendo que foi um regresso, que jogaram todos os direitos adquiridos ao longo desses tantos anos fora. Aí você pega outro lá dizendo, não, muito pelo contrário, com essa reforma
a carga tributária vai ser melhor, o emprego vai aumentar, o Brasil vai gerar mais emprego. Na sua visão, quem que tá certo aí? A questão de geração de emprego, eu acho que ela não se sustenta, porque a gente, num espaço curto aqui, a gente teve muitos empregos gerados, né? Então, assim, eu acho que só a reforma não vai gerar mais empregos. O que vai gerar emprego é a questão de distribuir renda de uma maneira um pouco mais justa e a gente dá uma freada nessa questão da corrupção. Eu acho que isso gera emprego. Você distribuir renda, a carga tributária, né, ser revista. Isso eu acho que gera emprego. Eu acho assim que a reforma ajuda porque flexibiliza algumas coisas, mas eu não acho que seja o ponto principal para que se gere muitos empregos. Eu vou fazer a pergunta aqui do Thiago pra gente fechar. A gente já estourou o tempo, acredito, né? Já estamos uma hora falando. A conversa é boa e assim. Pois é. Ó, ele perguntou, eu quero saber se essa lei foi copiada de algum outro país. Eu achei essa reforma bacana. Essa lei favorece a todos. Na visão do Thiago, ela favorece tanto o patrão quanto o empregado em vários setores. Você tem noção se essa lei foi copiada de algum lugar? Não, é assim, a questão, Thiago, obrigado pela pergunta, é que você pode ver que a lei, ela muda de acordo com as necessidades reais, os exemplos do dia a dia. Quer ver algo que a gente não falou aqui, Kiko? A questão do horário de almoço, né? Que hoje, como está, ele tem que ser no mínimo uma hora. Pode ser de 2 horas, ok? Agora ele pode ser de 30 minutos. Né? Isso, logicamente, dependendo de um tipo de acordo. Porque tem para alguns empregados, 30 minutos basta, desde que ele consiga sair um pouco mais cedo também. Ok? Então, assim, essa questão, Thiago, é assim, eu adapto a lei de acordo com as necessidades que a sociedade tem. Essa lei ela não está fechada, como você mesmo disse, Kiko. Vai ter aí uma vai ter um monte de mudança. Vai ter muita coisa. Daqui 4 meses começa a entrar, ela entra em vigor. Mas para a gente ter um desenho do que vai ser esse novo direito do trabalho, uns 3 anos, repito, não? Eu acho que para se desenhar um novo direito, eu acho que uns 10 anos para a gente saber assim, olha, aquela entrevista que eu dei lá pro Kiko, a gente estava falando uma coisa. Hoje nós já estamos falando outra coisa. O que eu falei lá deu errado, isso deu certo. Exatamente. Só o que eu falei lá deu certo aí. Exatamente. O Jefferson fez uma pergunta, eu falei que era pra gente fechar, mas essa tem a ver com essa reforma e é bem interessante essa pergunta e ia passar batido. Na questão das férias vencidas, o patrão pode segurar até o vencimento da outra? Isso muda ou não? Porque você não pode deixar vencer 2, né? Não, essa questão não muda. Okay? O que muda é tão somente a flexibilização do período, né? Que hoje basicamente são 2 e agora pode ser 3. Gente, para resumir isso, trocar em miúdos, como a gente fala lá, era necessária a mudança. Só teve um problema nessa situação toda. O tempo de discussão da mudança foi curto, né? Muitas coisas que foram colocadas nessa lei já existia há muito tempo. O que se fez foi regulamentar o que já estava sendo feito em muitas situações, como no horário intermitente, como nessa questão da demissão do FGTS, enfim, um monte de... Até férias parceladas já existia. Por exemplo, a questão para que você tenha acesso ao FGTS e ao seguro-desemprego, necessita de se você tem mais de 1 ano de casa, você necessita de homologação do sindicato. Hoje não mais. Só a empresa colocando lá que a modalidade de rescisão, né, você pode já, de certa forma, facilitou o seu acesso ao seu saque de FGTS e seguro-desemprego sem a necessidade de homologação dos cálculos por parte do sindicato. Então, em vários pontos da lei, veio favorecer o trabalhador. Em outros pontos da lei, logicamente, favoreceu também ao empregador. Houve uma contrabalança. Agora, o que se discutiu muito, aliás, o que não se discutiu muito foi algumas cláusulas que estão ali. Por isso,
dessas MPs que foram concedidas ao governo para que ele possa fazer essas alterações. Quer dizer, a gente tem que deixar a lei entrar em vigor. Exatamente. Né? Para poder analisar realmente mais a fundo o que ela vai beneficiar e o que ela vai atrapalhar. E não tenha dúvida que as cabeças que estão lá em Brasília irão mudar. Exato. O ano que vem já temos eleições. Muitas cabeças que estão lá, brancas, diga-se de passagem, tomara que não volte e não voltarão para lá. E muitas coisas poderão se ajustar no decorrer desse caminho. Porque agora, que a lei precisava ser mexida, precisava. É porque assim, o que você, às vezes as pessoas procuram no site, aquela coisa toda, são só os principais pontos. E eles colocam às vezes 10, no máximo 15, né? Porque as pessoas às vezes não têm muita paciência para ler. Só que mudou muita coisa, né? Então assim, às vezes eu falo, ó, ao invés de você só ficar ouvindo, mudou isso, mudou aquilo, mudou aquilo. Se você tirar ali uns 30 minutos para você ler a lei na íntegra, né? Seria ótimo, né? Eu até passo o número aqui da lei, é a 13467. Todo mundo hoje tem acesso a celular, tem acesso a Google, aquela coisa toda. Digita lá. Lei trabalhista 1367. Isso, se a pessoa perder ali 30 minutos, eu acho que ela vai ter muitas respostas do que só ficar ouvindo, mas mudou isso, mudou aquilo outro. Aí sim a gente vai ver que as mudanças foram realmente profundas e bruscas, né? Foi uma mudança de direção no direito do trabalho. Parece que não, né? Parece que não, mas mudou de maneira muito profunda, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa análise um pouco mais crítica. Pena que chegou para a grande população, chegou já algo pronto que você não pode, em tese, agora mexer. A gente vai ter que aguardar essa aplicabilidade. Mas isso não vem de encontro também com muito a mudança de mentalidade do país como um todo? Se a gente for... no começo, o senhor... Eu sei que nós estamos estourando o tempo, gente, mas é importante. No começo, o senhor disse que a nossa classe trabalhadora ela não é muito politizada. Talvez não seria justamente isso? A tentativa de politizar um pouco mais a nossa classe trabalhadora também? Exatamente. Porque você vai precisar se informar, entendeu? Não é que eu não considero a classe politizada. Nós somos preguiçosos. Essa é a realidade. Só acabou de falar isso. Se você perder 40 minutos, que você não vai perder, você vai ganhar 40 minutos do seu tempo para você ler a lei, você não vai precisar ficar ouvindo o Zé a falar uma coisa que ele não sabe. Isso, porque daí vira um telefone sem fio. E aí, não tem aquela história que cada vez que você conta um conto, você aumenta ou diminui um ponto? Exato. É essa a história, né? Então, nós não somos preguiçosos, na realidade, e não está vindo de encontro, talvez, com a tentativa de nos politizar, de nos colocar para falar, cara, você tem direito, mas você tem deveres. Exato. Talvez não seria um ganho, talvez, para a classe trabalhadora? Eu acredito que sim, mas aí às vezes eu vou fugir um pouquinho aqui, porque assim, eu acho que vai passar por algo que é fundamental, né? Que mexe com tudo, que é a questão da educação, né? Então assim, nós temos uma deficiência muito grande na formação das pessoas, o que passa pela educação, porque as pessoas não são preparadas para pensar, né? Na verdade, nós temos uma massa trabalhadora que são analfabetos funcionais, né? É aquela pessoa que sabe fazer muito bem aquilo que lhe foi passado, mas não tem o discernimento. Aí você não forma bem pessoas, né? De repente você muda a lei e coloca essa pessoa que não tem o discernimento, o conhecimento, porque houve uma falha lá desde o princípio na educação, e você coloca ela para discutir pontos fundamentais no contrato de trabalho dela diretamente com o patrão. Né? Então, nessa relação, eu digo que às vezes você vai, o empregado ele vai estar em desvantagem, né? Mas é essencial que que independente disso, as pessoas busquem informação e não culpem tão somente o governo, né? Busquem, se politizem, né? Porque é exatamente através desse pensamento, né? Desse senso crítico que a gente vai conseguir mudar as coisas. Ô doutor, mas nós não estamos dando um salto de 180 graus, eu não vou dar 300 e pouco também, porque a gente tá voltando no mesmo ponto, de 180 na mão de obra também, sabe por quê?
Porque hoje, para você ser gari, meu irmão, você tem que ter pelo menos o primeiro grau completo, a 8ª série. Senão você não faz nem o concurso lá, nem o trem. Entendeu? Para você ser hoje qualquer coisa, necessariamente, você tem que ter ou uma faculdade, e tem casos que você tem que ter faculdade, pós-graduação e se brincar o doutorado. Né? Que senão você não entra... A nossa classe trabalhadora, por isso que talvez essa lei, hoje a gente fale, nossa, essa lei tá muito ruim. Mas amanhã você fala, cara, essa lei veio na hora certa. Por quê? Porque a nossa mão de obra, ela tá mudando. Eu vou dar um exemplo pro senhor, doutor. O senhor vai no Cine aqui de Sinop, e as pessoas estão nos ouvindo, você vai ver trocentas vagas de emprego. Mas não são preenchidas. Não né? são preenchidas. Sabe por quê? Falta de qualificação. Não seria talvez esse... O grande X da questão que a gente não está vendo hoje, a gente está analisando por apenas um prisma, não está analisando por um aspecto mais macro, estamos no micro e não no macro da situação. A nossa mão de obra, ela não está mudando, conforme está mudando a lei também, para a próxima geração. Eu estou colocando nesse prazo que o senhor está colocando de 10 anos? Exatamente, né? Gradativamente, a gente vê, e estudos também apontam que o Brasil... ele é muito falho na questão da mão de obra técnica, né? Nós temos o ensino fundamental, o ensino médio, enfim, e as pessoas às vezes já dão um pulo para a questão da faculdade, que às vezes não tem aquele critério, né? Às vezes a pessoa sai daqui e já vai para a faculdade, às vezes sem aquela formação necessária. E no meio disso nós temos a mão de obra técnica, né? Hoje nós temos um déficit muito grande de mão de obra técnica. Exemplo mesmo, o Kiko. Eu sou advogado, mas também sou técnico de segurança do trabalho. E posso te garantir que com a minha formação CIPA, técnica, né? Enfim, a gente mexe aí com a gama diversa de assuntos. Com a mão de obra, com essa formação técnica, você pode ter certeza que eu não fiquei parado em nenhum momento. Sempre sobrou vagas, né? Por quê? Porque existe a necessidade de formação técnica, né? O Brasil não prepara de maneira técnica, né? E a questão de especialização de coisas simples. Por exemplo, eu estava vendo uma matéria ontem no Jornal da Noite, que, se eu não me engano, tem mais de 3.000 ou 4.000 vagas na função de TI. Né? O Brasil carece de profissionais que saibam mexer com tecnologia de informação. Nós temos um aqui. Olha ali. Aqui nós temos um bigode. E ele, você já vê que ele já tem todo o perfil. Óculos e tal, aquela coisa toda. Ele é o nosso nerd. E se paga muito bem. Então eu acredito que você esteja ganhando muito. É o que mais recebe aqui. Ganhando muito bem. O doutor Diego, muito obrigado. A gente, estouramos 15 minutos aqui. E a gente tinha várias outras perguntas aqui para fazer. Porque quando a gente fala em mudanças... É bom que a gente entenda. O mundo é uma eterna mudança, é uma eterna evolução. Tudo. Como as leis, elas evoluem e elas mudam também. Talvez essa lei venha também para nos mudar como pessoa, mudar um pouco a mentalidade de algumas coisas e fazer com que você pare de se escorar em algumas coisas. Eu acho que talvez, isso é uma visão minha, os funcionários parem de se escorar muito no sindicato, deixar tudo que o sindicato resolva. Deixa que o sindicato resolve. O sindicato vai lá. Não estou dizendo que tem que acabar o sindicato, não. O sindicato tem que ser fortalecido. Ele tem que ser fortalecido. Ele tem que ter representatividade, sim, porque quando o sindicato grita, o grito é mais alto. Exatamente. Comparar um chihuahua com um pitbull, meu irmão. É diferente a comparação. Mas você também tem que largar de se escorar em tudo que você precisa fazer no sindicato. Você mesmo ter a sua responsabilidade de conversar, de negociar nessa situação toda. E eu acho que um ponto do que a lei aí ela vai privilegiar é a questão o empregado que trabalha bem, aquele que faz a diferença. Eu acho que com essas mudanças ele vai acabar se dando muito bem. Muito bem, ele vai lucrar mais. Exatamente. Uma empresa não quer perder um funcionário bom. Fala, cara, eu não vou arrumar um outro cara igual esse cara aqui, velho. Entendeu? Aí ele vai ter a possibilidade de falar, patrão, eu preciso dividir minhas férias em duas, eu quero tirar 15 dias aqui, 15 dias tal. Beleza, meu filho, você pode fazer que você é um cara que é nós. Entendeu? E eu não sei se já está na hora do fechamento, Kiko. Para as pessoas que fizeram as perguntas e a gente não teve tempo aqui, eu deixo aqui deixo aqui até, se possível, aqui meu telefone à disposição.
que é o 9963-9658. Pode mandar por WhatsApp. 9963? Tem aquele 9 lá na frente, né? Mas é o 9963-9658, só para a pessoa gravar melhor. O pessoal já pegou esse esquema. 9963... 9658. 9658. 9963-9658. Se você quiser mandar essa pergunta para o doutor Diego, muito obrigado pela presença, fico feliz. Estouramos aqui 17 minutos, mas foi justificável. Agradeço a 93 por estar abrindo essa oportunidade, né? Esse debate tão rico. Espero ser chamado aqui outras vezes. Opa, com certeza. E queria deixar aqui o meu agradecimento à nossa comissão, presidida pelo nosso presidente, o Dr. Aloísio, e o presidente da nossa subseção, que é o Dr. Felipe Guerra, tá? A OAB sempre se coloca à disposição de vocês, ouvintes da comunidade, para que a gente possa estar tendo esse debate rico aqui, para que a gente possa ter cada vez mais entendimento sobre essas questões. E o Dr. Felipe vai ser um dos nossos entrevistados aqui, muito brevemente, para a gente falar muito sobre OAB, muito sobre o trabalho da OAB. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Eduardo Chagas, grande amigo, grande irmão. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado, fico feliz pela presença. Kiko. Obrigado a todos os ouvintes. Gente, bom dia a todos. O nosso 93 Entrevista fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Esperamos ter sanado um pouquinho das suas dúvidas aí, a questão da reforma trabalhista. Não tenha medo não, muitas coisas vieram para ajudar e muitas coisas irão ser alteradas com essas MPs. E a lei vai ter vigência a partir de 4 meses, né? Novembro, né? Deixa eu só ligar de novo. Exatamente. Daqui 120 dias. 120 dias. Ela foi sancionada, sancionada. Isso, agora é dia 13 de julho. E aí só que entra em vigor só daqui 120 dias, só em novembro, tá Exatamente. bom? Mas aí, até lá as pessoas têm tempo ainda para dar uma lida nessa lei. 12:20, muito obrigado pela audiência. A gente fica por aqui com o nosso 93 Entrevista desse sábado, dia 15 de julho de 2017.